Além das fronteiras do real existia um mundo onde o tempo não tinha fim e a realidade se mesclava com as mais profundas ilusões criadas pela mente humana. Tudo o que era imaginado podia se tornar verdade nesse reino onde as fronteiras da percepção eram distorcidas por uma energia inexplicável que se espalhava como uma névoa sobre as paisagens que se modificavam constantemente. Os habitantes desse lugar eram seres etéreos que não tinham forma definida, vivendo em um fluxo constante entre a luz e a sombra. Sua essência não era feita de carne, mas de pensamentos, sentimentos e desejos, e a única lei que governava esse mundo era o poder da ilusão. Aqueles que aprendiam a controlá-lo podiam moldar o que quisessem, transformar o impossível em algo tangível, mas esse poder também era perigoso, pois o que era criado pelas ilusões podia se voltar contra seus criadores, trazendo um caos imensurável àqueles que ousassem brincar com eles sem entender suas complexidades. A história de Mara começava justamente nesse ponto. Uma jovem que havia se perdido em busca da verdade por trás daquelas fronteiras, acreditava que suas habilidades mentais poderiam levá-la a desvendar os segredos do mundo das ilusões, mas à medida que se aprofundava nesse reino misterioso, começava a perceber que a linha entre o que era real e o que era imaginário se tornava cada vez mais tênue. Mara encontrou um mentor, um velho sábio que há muito tempo habitava aquele reino e que dominava as artes da ilusão como ninguém. Ele a ensinou a criar paisagens deslumbrantes, a dar forma a criaturas fantásticas e até mesmo a manipular o tempo em pequenas escalas, mas Mara logo percebeu que essas habilidades vinham com um custo. Quanto mais usava o poder da ilusão, mais ela se distanciava de sua própria realidade, começando a duvidar de quem ela realmente era. Em um momento de grande introspecção, ela criou uma ilusão de si mesma, uma versão perfeita que se tornava cada vez mais distante da jovem que ela realmente era. Mas o mais alarmante foi quando essa ilusão começou a ter vida própria. Mara tentou desfazê-la, mas descobriu que as ilusões não eram simples criações de sua mente, elas tinham uma força própria, uma vontade que se expandia à medida que eram alimentadas. As fronteiras do real e do ilusório começaram a se desfazer e o caos tomou conta daquele mundo. Mara tentou lutar contra a sua própria criação, mas sabia que, para restaurar o equilíbrio, teria que fazer um sacrifício. No momento em que sua ilusão estava prestes a se tornar uma entidade autônoma, ela se lançou de cabeça no centro da névoa que envolvia aquele mundo, onde a verdade e a mentira se misturavam de tal maneira que tudo se tornava confuso e irreconhecível. Ao enfrentar a ilusão mais forte de todas, ela compreendeu finalmente que o verdadeiro poder não estava em criar e controlar o que se via, mas em entender que as ilusões, por mais reais que parecessem, eram apenas reflexos daquilo que estava dentro de cada ser. O equilíbrio foi restaurado, mas Mara, embora vitoriosa, nunca mais foi a mesma. Ela se tornou uma guardiã das fronteiras do real, uma protetora daquele reino onde a verdade e a ilusão continuavam a coexistir, inseparáveis, e onde a linha entre elas nunca mais seria tão clara como antes.